tarde. Essa é a nossa terceira aula de leitura para o 4º e 5º ano da Escola Paulo Ferraz, ok? Professora Maria Raimunda Ferreira, e nós vamos falar de leitura. Para a gente falar de leitura, a gente tem que entender que uma leitura de interpretação de texto, ela é diferente de uma leitura de comunicação, de uma leitura de informação, né? A pessoa que lê, a pessoa que tem um hábito de leitura, ela lê de forma diferente. Por quê? Porque ela lê interpretando. Então, a ideia é essa, da gente começar a aprender a ler interpretando. Como assim ler interpretando? Existem umas dicas de uma interpretação de texto que diz assim: primeira coisa, leia textos de diferente extensão. Nós temos aqui, eu trouxe até um modelo de avaliação, que é através de descritores, que eu vou só mostrar para vocês o que é um texto de diferentes extensão. Por exemplo, eu tenho um texto pequenininho aí, tá vendo? Que diz assim, 1 é 5, 3 é 10. Você vê que esse texto ele é pequeno, até porque é um texto do 4º ano, e aí a gente vai pegar outro diferente extensão, tá vendo? A borracha. Eu vou explicar uma coisa para você. Eu leio totalmente diferente de uma pessoa que lê só para dar informação. Quando eu leio bem devagar e compassadamente. Por quê? Porque eu leio e ao terminar o texto eu entendi o texto. Eu não leio só para ler, né? Eu leio interpretando, né? E nesse momento aí, até que me perguntaram um dia desses quanto eu leio por dia, eu digo eu leio de acordo com a necessidade, né? Então, uma leitura interpretativa, ela é diferente de uma leitura, por exemplo, que uma pessoa pega no microfone só para dar informação. A leitura interpretativa, ela é aquela leitura devagarzinho, é uma leitura que requer cuidado. Quantas vezes eu leio um texto? Eu leio um texto diversas vezes, até eu entender, Então, o que acontece, né? Qual é a diferença de uma interpretação textual para uma compreensão textual, ok? Como é que uma pessoa lê interpretando e como é que uma pessoa lê apenas para compreender o texto? Aí você compreende do jeito que você quiser, né? Mas, quando se trata de interpretação de texto, de leitura de texto, o autor, ele quer saber o que no enunciado, o que aconteceu no texto. O que aconteceu no texto? Qual é a única informação que eu quero dessa questãozinha aqui, ó? Dessa questão. Existe uma palavra chamada inferir. Uma pessoa me perguntou o que é inferir, o que é uma informação inferida, né? Então, se eu não entender o que é interpretação de texto, eu não vou entender um texto. Eu não vou, de jeito nenhum, eu não vou saber ler nunca. Então, primeira coisa, leia tudo que tiver por à frente. Você gosta de informática, lê só informática. Você gosta de jogo, lê só jogo. Você gosta de política, lê só política. Você gosta de falar de ciência, lê só ciência, está errado. Você tem que ler de tudo um pouco. Tudo. Ler de forma autônoma textos literários de diferentes gêneros e extensão, inclusive aqueles sem ilustração. Esse aqui não tem a ilustração, tá vendo? Ó, a borracha também não tem ilustração, ó, entendeu? Então, mesmo assim, eu tenho que ler essa diversidade que a gente chama, esses textos diferentes. Ó, apareceu de ilustração, viu? Esses têm ilustrações, mas o que não tem ilustração eu tenho que ler do mesmo jeito. Então, tenho que ler diversas coisas. Tudo que aparecer por à frente, eu tenho que ler. Por quê? Porque tudo ali traz informação, tudo. Se você não tem o hábito da leitura, aprende a ter o hábito da leitura agora, tá? Porque a leitura, ela libera o cérebro da gente. Ela nos dá informação e libera o nosso cérebro. Para quê? Para que a gente possa cada vez ficar mais culto. Quanto mais culto, melhor, gente. Quanto mais você for uma pessoa culta, mais esclarecida, melhor ainda para você, para sua mente, para sua vida de trabalho, etc. Para suas coleguinhas, para informar para os coleguinhas. Localizar e organizar informações explícitas na sequência em que aparece o texto, ok? Localizar informações explícitas que aparecem no texto. Por exemplo,
O que é uma informação explícita? Eu gosto de dizer que é o tipo fuxico. Alguém contou uma coisa, você entendeu e vai passando de mão, de mão, de mão, de mão. Explícita. Mas o que é uma informação implícita? É a nossa próxima aula.